Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, de sexta-feira. O irmão José aqui com vocês, trazendo aqui ao conhecimento dos irmãos e para o nosso entendimento e alimentando o nosso espírito. A graça e a paz aí a todos os nossos irmãos e amigos que têm nos assistido, que têm feito com que esse trabalho cresça cada dia mais. Somos gratos aí aos irmãos que se inscreveram, no canal do YouTube. Somos gratos aos irmãos que compartilham, que curtem, que deixam seu like aí no Facebook, que nos assiste. Que o Espírito Santo de Deus continue aí abençoando a vida de vocês cada dia mais. Amém? Sejam todos abraçados por nós, porque Deus, Ele é o nosso único e suficiente Deus. Não há um Deus maior nem melhor do que Ele em nossas vidas. Amém? Tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo é para a graça do nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então, também mandar a graça e a paz para os nossos irmãos aí no grupo, Conhecendo a graça, que Deus enche aí os nossos irmãos amados, queridos, De todo o amor, de todo o entendimento do Espírito. Amém? Então, para nós começarmos aqui, o tema da nossa live de hoje é a graça e as experiências com Deus. Amém? Nós vamos aprender um pouco das experiências a qual Deus nos dá, assim como Ele ensinou, amém? Aqueles apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, O apóstolo da graça, que trouxe a graça de Deus ao conhecimento dos gentios, amém? Então, lembrando o nosso tema, a graça e as experiências com Deus. Amém? Abra aí a tua Bíblia. Perdão, coloquei esse tema, mas, amém. Mas o nosso entendimento aqui é outro, amém? Tem dois temas aqui, mas é normal. Graça, o alimento puro, amém? É o mesmo entendimento, amém? Um é a experiência que Deus nos dá e o outro a pureza, o alimento, maravilhoso, um alimento puro, sem veneno, Como muitos têm se envenenado aí com o alimento que recebe, que come alimentos estragados, Digo isso na questão da palavra, onde muitos ensinam totalmente diferentes. Amém? Vamos lá? Primeiro, epístola de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo, abra aí no capítulo 4, no versículo 6, em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6, é onde está o nosso tema. Amém? Portanto, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé.
aqui, aí é onde está o nosso tema, amém? Glória a Deus, então vamos orar. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, neste momento, ó Deus, na Tua presença maravilhosa, pois nós vivemos, meu Pai, em perfeita harmonia, nesta hora, nesse exato momento que aqui estou diante do Senhor, sobre a Tua palavra, ó Deus, eu quero Te agradecer por cada momento, por cada segundo, por cada um dos meus familiares, dos meus irmãos em Cristo, dos amigos e todos aqueles, meu Deus, que neste momento sofrem, padecem, estão num leito, meu Pai, de um hospital. O Senhor conhece e sabe a dificuldade e conhece o coração de cada um. E o Senhor, mais ainda, ó Deus, o Senhor penetra até as profundezas do Espírito e que se cumpra a Tua vontade na vida de cada um de nós. E assim seja ativado cada dia mais a nossa fé em Cristo, pois o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o Senhor, meu Pai, continue sempre nos dando esta alegria, esta vontade de viver, de estar, meu Deus, junto com o Senhor, pois Tu és maravilhoso, Tu és bendito, digno de todo louvor e de toda adoração. Quem crê, diga amém, assim seja. Amém? Glória a Deus. Então, aqui em primeiro a epístola, né, de Paulo a Timóteo, exortando, né, escreveu, para ser mais claro, escreveu a Timóteo, e ele estava mostrando a Timóteo como que Timóteo deveria proceder com os demais irmãos onde Timóteo era enviado. E ele começou aqui no versículo 6, amém? Vou repetir aqui a você. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas que doutrina era essa? Amém? O que era que Paulo estava querendo dizer a Timóteo com isso? A boa doutrina. O evangelho segundo Paulo. O evangelho que ele pregava sem fermento. O evangelho puro, um alimento que você ficasse nutrido. Amém? Para que você comesse aquele alimento e sentisse o vigor. Para que você não comesse qualquer coisa. Para ser mais claro, Paulo dizendo isso a Timóteo, ele estava querendo dizer a Timóteo que o que os irmãos demais estavam ouvindo era o que estava atrapalhando o trabalho dele, o ensinamento. Por quê? Porque Timóteo estava pregando a graça de Deus aos demais irmãos. E Paulo escreveu a ele dizendo essas palavras. Amém? Se não, volta aqui no versículo 1, amém? Aí, eu vou já trocar aqui, as baterias estão descarregadas, aguarda um pouquinho aí. Amém. Glória a Deus. Amém? Então já estamos aí de volta. Então, no mesmo livro aí de Timóteo, amém? No capítulo 4, só que agora no versículo 1, para que a gente veja a essência, né, da fé, onde Paulo escreveu a Timóteo. Amém? E ele dizia a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Versículo 3.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graça. Versículo 5: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Diga glória a Deus. Então, Paulo dizendo essas coisas ao nosso irmão Timóteo, para que ele ensinasse aos demais irmãos para fazerem dessa forma, crerem, se alimentar de um alimento nutritivo, de uma doutrina totalmente boa, não a doutrina que nós vemos hoje, amém? Nós podemos trazer aqui o entendimento do apóstolo Paulo, ele pregando aqui a Timóteo. Ele estava querendo dizer que o que estava sendo ensinado naquela época aos demais irmãos é o que hoje acontece, amém? Hoje, o que mais nós vemos hoje é homens intitulando homens, é homens fazendo propósito, campanha, é homens dando a ele mesmo a glória para si, enquanto o Criador fica de lado, aquele que pode tudo e todas as coisas, ficando de lado, ensinando doutrinas de homem, ensinando doutrinas de demônios. Que demônios são esses? São espíritos? De maneira nenhuma, amém? Demônios aqui, que o apóstolo Paulo estava citando, escrevendo, a Timóteo, são aqueles irmãos, amém? Que naquela época tentavam desviar a atenção do que estava sendo ensinado, a doutrina pura da graça de Deus, o que Timóteo estava ensinando aos irmãos. E então, o que acontecia? Os irmãos eram ali tidos como ovelhas. Ovelhas de quem? De Deus? Não, é como hoje. Hoje muitos irmãos dizem, não, mas nós somos ovelhas de Cristo. Não, nós somos filhos, amém? Nós não vivemos mais no velho pacto, nós não temos mais nenhum contato com nada de Moisés, amém? Aquela lei mosaica teve a sua glória no seu tempo, até que Jesus fosse crucificado, amém? Nós não vamos entrar aqui neste mérito da crucificação, porque nós estamos aqui mostrando o alimento, puro, o alimento maravilhoso, como eu disse aqui a você, o tema é graça, o alimento puro, amém? Para você saber qual a doutrina que era ensinada, não doutrinas de homens, criada por homens, amém? Aqui na nossa cidade, Sobradinho, cada espaço com a placa, com o nome igreja, cada um tem a sua doutrina. Cada um diz que a doutrina aonde você prega é essa. Muitos lugares, não adotam, o homem não pode usar short, tem que andar de calça, o homem não pode jogar bola, não pode fazer isso, não pode fazer nada, não pode beijar a esposa, é uma folia, amém? Isso são doutrinas criadas por homens, amém? Para quê? Para prender os irmãos a eles, para dizer que os irmãos são o quê? Ovelhas deles, mas o evangelho, a sã doutrina, eles não aceitam de maneira nenhuma, amém? Se não, vamos ver aqui, Mateus capítulo 16, abra aí a tua Bíblia, Mateus capítulo 16, para a gente ver aqui o alimento. Olha só o que dizia que Jesus, Mateus capítulo 16,
no versículo 5, nós vamos ler até o 12. Amém? Olha só. Olha só. As palavras de Jesus. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Olha só que interessante. E Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles estavam preocupados com pão. Só que Jesus estava falando para ele de outro pão. Olha só, vamos continuar o versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos? E de 5.000 e de 400 levantastes. Ele dizendo, né? Ele está citando a passagem daqueles dos 5 pães, amém? Que foi levantado mais de 400 cestos, ali multiplicou-se os pães. Jesus estava alertando aos discípulos, dizendo: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão olhando para o fermento, olhando para o alimento? O alimento que eles estavam pensando, que Jesus estava falando, amém? Era pão, mas não era. Jesus não estava falando do pão, o alimento. Ele estava dando a ele outro alimento. Olha só, continuando o versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Versículo 11. Como não compreendeis que não nos falo a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha só, peraí, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele disse: eu não falo a vós, não estou falando a voz do pão, do fermenta, o pão fermentado, eu não estou falando disso. Estou falando para que vocês se afastem de quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Que fermento eram esse? Que Jesus estava querendo dizer? A doutrina, amém? O que era ensinado por eles? Porque, para quem não sabe, os fariseus e saduceus eram homens que cumpriam a lei de Moisés, levavam a risca para os outros, porque eles mesmos não cumpriam, amém? Versículo 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas das doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Está vendo? Jesus não falava aos seus discípulos do pão, amém? O pão normal, natural. Ele estava falando por parábola, mas alertando aos seus discípulos para que eles ficassem atentos o que era que eles estavam comendo. Porque muita gente, irmão, não tem o conhecimento das Escrituras e come tudo que o pastor dá. O alimento que ele alimenta, muitas vezes, um alimento estragado, e aí você começa a se desesperar, sofrer consequência. Por quê? Porque você está comendo um alimento estragado. E Jesus diz: olha, vocês fiquem atentos, mantenham distância dos saduceus e dos fariseus. Por quê? Com a doutrina deles.
Não era isso que Paulo também estava advertindo a Timóteo? Timóteo, cuidado. E aqui Jesus falando com os seus discípulos. Como ele disse, então, aqui, versículo 11: como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? Fez uma pergunta, né? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, no 12, os discípulos entenderam. Agora entendi do que o mestre estava falando. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, que eram homens terríveis, para persuadir pessoas, trazer a eles, para quê? Para fazer deles presa fácil, como hoje é feito. Hoje muitos irmãos são feitos presas, irmãos. São presas fáceis. Por quê? Está passando por luta, está passando por momentos difíceis, está sofrendo de todas as maneiras. Aí diz: eu vou procurar uma igreja evangélica. Para quê? Para ver se eu mudo, para ver se Deus me ajuda a mudar. Irmão, não precisa que você procure igreja evangélica nenhuma para que você mude. A igreja de Cristo é você. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é o seu interior, a sua pessoa. Não é homem quem vai te dizer como você deve proceder, como você deve viver. Quem tem que mudar é você. Quem tem que frear a sua carne é você. E não era isso que era ensinado. Amém? Jesus mandou que os discípulos tivessem cuidado com a doutrina daqueles homens. Por quê? Porque era alimento estragado. Eles não ensinavam da maneira correta como é ensinado hoje. Como muitos criam doutrina de todo jeito. Tem locais, denominações por aí, que não se corta nem o cabelo. Amém? Por quê? Porque não pode. Tem lugares também que não te condena os louvores. Mas trouxeram o forró para dentro das igrejas. Não, querido. Antes de você vir a esse mundo já existia os ritmos. Amém? E todos os ritmos foram abençoados por Deus, independente de qual seja, ou da forma que aquela pessoa expressa a sua alegria. Mas não, é homens querendo ensinar homens, querendo dizer o que é que ele tem que ouvir. Você não pode ouvir isso, você não pode ouvir aquilo, porque isso, aquilo, porque... Não, irmãos, o louvor é para Deus. Se você se alegra ouvindo um forró, amém. Se você se alegra ouvindo um rap, amém. Se você se alegra ouvindo um rock, um pagode, não importa o ritmo, o que importa é o que você está fazendo. A adoração tem que ser voltada a Deus. Não é a adoração ao homem, como muitos fazem. Como muitos hoje buscam Jesus de madrugada, buscam Jesus em monte, faz jejum, faz campanha, faz voto e de nada adianta. Por quê? Porque estão distantes da sã doutrina. Qual sã doutrina era essa? Vamos lá, vejamos aqui Lucas. Olha só. Vamos lá no livro de Lucas. Amém? Já te mostro. Lucas capítulo 18, versículo 9. Olha só o que Jesus falando aqui com os seus discípulos. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos e crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só, peraí, que negócio é esse? Olha só como eram aqueles homens, os saduceus e fariseus. Vou te mostrar, olha a oração desse povo. E hoje é diferente? Não. Hoje trouxeram o judaísmo para dentro da igreja. É homens em todo o Brasil querendo viver como judeus,
como se fossem judeus. É fazendo Santa Ceia, que não é nem Santa Ceia nem Páscoa. Eu não vou nem entrar nesse mérito, amém? Por quê? E quando você fala, muitos ficam chateados. Muitos tiram do seu sustento para sustentar quem? Homens preguiçosos que deviam trabalhar em vez de se alimentar das doações dos irmãos. E ainda diz, não, o que eu faço é para Deus, eu não faço para o homem, eu dou é para a casa de Deus, para a casa de Deus ser ajudada. Então, raciocine comigo. Se tu és a casa de Deus, tu precisa de ajuda, eu tenho condições de te ajudar com 10%, eu vou levar para o pastor na igreja? Lógico que não. Vou responder a pergunta que eu fiz. De maneira nenhuma. Se nós somos a igreja de Cristo, se nós precisamos, quando a palavra diz lá em Malaquias, né? Que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Ele não está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja dinheiro na casa de Deus. Não. Quando fala em mantimentos, irmão, é alimento. E dízimo sempre foi em alimento, e sempre vou dizer isso para vocês. Sinto muito, tem muitos irmãos aí que não tem nem condições de fazer isso, de tirar 10% do que é seu. Mas sob pressão do vosso pastor, do tal do presidente da convenção de vocês, da igreja, não sei, se obrigam a tirar do seu sustento para sustentar o quê? As vontades de homens que não têm coragem de trabalhar e querem viver através do suor dos irmãos. Isso é triste, isso é feio. E dízimo sempre foi em alimento. Hoje trouxeram os teólogos, né? Os grandes teólogos aí das igrejas, trouxeram isso como forma de ganhar dinheiro. Mas não é para ajudar na obra de Deus, que Deus não precisa. Nem tão pouco a obra. E qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Se você não sabe, eu vou te responder. Sabe qual é a obra de Deus nas nossas vidas? Que Deus quer que eu faça e que você também deve fazer? Crer naquele que Ele enviou. Essa é a verdadeira obra de Deus. Não existe. Nós vamos fazer um culto aqui em prol da obra de Deus. Nós vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Querido, você não vai ganhar nenhum e nem nunca ganhou, amém? Porque quem escolhe é Deus e Ele sabe quem são os dele. Quando você vê alguém chegar num espaço como esse e levantar a mão dizendo que quer aceitar a Jesus, não é simplesmente que ele quer, é porque Deus já o escolheu antes, amém? E ele, por passar por tantos pelejos, por tantos momentos difíceis, agora ele não quer mais viver os frutos da carne, ele agora quer dar frutos para Deus, porque Deus o escolheu, tinha ele como um predestinado, como um abençoado com todas as sortes de bênção, mas infelizmente nós vemos totalmente diferente. Pronto, você aceitou a Jesus, você agora vai participar da nossa igreja, então você vai se batizar nas águas para tirar o velho homem, não é assim que eles dizem? Depois que você se batizar, aí você vai, e primeiro, para ser logo direto, primeiro de tudo que você aceitou, você já tem que se tornar dizimista. E não tem que se batizar primeiro, não, irmão, não. Dizimista você tem que ser primeiro. Você aceitou a Jesus, você já passa a ser um dizimista fiel. Depois vem os rudimentos da lei, né? Que muitos sabem aí como é que acontece. Então, olha só que terrível. Olha o que dizia esse homem, olha a oração dele. O fariseu de pé assim orava. Olha o que ele dizia. Orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Em outra tradução está dizendo, nem ainda com este publicano, como este. Olha só que terrível, irmão. O homem estava dizendo que ele, na oração dele, era melhor do que o outro que estava lá orando. Não, Senhor, Deus,
O senhor está vendo aqui, eu sou dizimista fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os demais irmãos que andam no bar, que bebe, que fuma, que se prostitui. Eu sou totalmente diferente deles e vou 3 vezes ao dia. Oro de madrugada, faço jejum. Está vendo? E é diferente hoje? Não. Tem homens, irmãos, que se acham melhor do que qualquer outra pessoa. Não, eu sou melhor do que fulano porque eu sou o pastor, você é membro. E eu estou um grau acima de você porque eu sou o pastor. E se você não me respeitar, vai para o inferno. Vai para o inferno o membro e vai para o inferno o pastor. Vai todos os dois. Amém? Ninguém vai escapar do inferno, irmão. Ninguém. Nem Jesus de Nazaré, quando foi crucificado, escapou. Amém? Ele teve que descer, irmão, as profundezas. E assim como você também vai. Mas o teu espírito está pronto. Ele voltará ao Criador. E é um privilégio, como disse o apóstolo Paulo, morrer em Cristo para mim é um privilégio. E nós devemos ser assim. Amém? Versículo 12. Ele dizia nos outros: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí os abençoados, irmãos pastores, que se dizem mestres, né? Diz: olha, eu vou jejuar essa semana todinha por você, vou fazer aqui, vou botar meu joelho no chão e vamos fazer essa campanha e eu desafio você a fazer. Se Deus não mudar a sua vida, eu deixo muitas vezes, são até hipócritas, eu deixo de pregar. Aí o irmão está com uma causa na justiça, outros estão prestes a receber, outros estão prestes também a não ganhar nada. E os que não ganham nada, irmão, só contribuem, não tem coragem de dizer nada. Aqueles outros que já estão perto de receber algo e aquela bênção sai, ele diz: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Diga, irmão, qual é o seu testemunho? Pastor, a campanha que o senhor fez, isso e aquilo, eu consegui, minha causa na justiça saiu. Mas saiu por quê? Porque o pastor orou? Porque você participou do propósito da campanha? Não, irmão. Saiu por quê? Porque para a justiça, os direitos eram seus. Você tinha direito naquilo que você entrou com ação. Então, se você move uma ação contra alguém e você tem o seu direito, você tem a certeza que você fez, trabalhou, vamos usar aqui uma causa trabalhista. Se você trabalhou, você tem as provas e comprova ali perante o seu advogado e o meritíssimo, o que acontece? A causa é ganha. E aí muitos se aproveitam dessas oportunidades, como tem muitos por aí também mentindo, contando para os irmãos que Deus mandou recado. Deus não manda recado. Nós não vamos entrar, nós estamos falando da excelência, amém? Das maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Essas coisas, muitos querem viver dessa forma, como judeu, e não são, amém? Então, ele dizia: eu jejuo 2 vezes por dia, ou 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O homem era terrível, irmão. Olha, Senhor, eu não sou como os demais irmãos, e nem sou como esse publicano. Está vendo? E aquele senhor, 2 vezes na semana eu faço jejum. Aí o pastor, para se achar melhor do que os outros irmãos, diz: irmãos, hoje nós vamos iniciar aqui o jejum de Daniel. É 21 dias sem comer nada. Pastor, e é aonde esse jejum? É em casa. Por que é em casa? Porque, irmão, quando tu está sofrendo, passando ali aquela necessidade, amém? Tendo que comer e não pode comer porque está de jejum. O pastor está comendo tudo que ele achar pela frente, amém? Você não está vendo. Eu digo a você porque eu vi e participei. Quando muitos irmãos jejuavam, eu estava comendo, mas o pastor que trabalhava comigo. Eu digo isso, se ele quiser um dia ligar para mim e dizer que não era para mim falar, já falei, pronto, acabou. Irmão, tem um negócio lá para nós comer. Pastor, nós estamos de jejum. Irmão, deixa esse negócio de mão, vamos comer.
chegava ali, comia à vontade, enquanto os outros irmãos com fome. Isso é bonito, irmão. Isso é bonito. Isso é terrível. Por quê? Eu já contei uma vez para vocês que eu fiz uma loucura como essa. Amém? E outra, você se sente culpado, irmão. Por quê? Você vê todos os irmãos ali fazendo aquele jejum e você com a sua barriguinha cheia muitas vezes, porque eu já disse a vocês, eu com fome eu sou totalmente diferente, não sou essa pessoa aqui alegre que está falando com você. E eu acredito que isso seja com toda pessoa, porque fome não é bom, a gente não passa fome, amém? Fome passa aquele povo lá na África, a gente passa necessidade, passa ali a vontade de comer naqueles momentos ou os dias que você está fazendo o bendito do jejum, não é assim? Mas um homem com fome, meu irmão, ele é capaz de tudo, amém? Então, o seu irmão José aqui não pode ficar com fome, porque ele fica estressado, com raiva, quer brigar com todo mundo para ele vir inimigo. Por quê? Porque ele está com fome. Isso não é bom, porque é para isso que serve. Eu contei uma vez a vocês que fiz um bendito de um jejum desse, e quando eu vim de lá do cruzeiro, 6 horas da noite que eu cheguei aqui próximo à delegacia, o cara atravessou uma S10 na minha frente, e eu freiei a moto e fiquei buzinando, né, para ele passar. Só que a vez era dele, quem estava errado era eu com fome, agoniado, doido para chegar para comer alguma coisa. Não, tenho que chegar logo, tenho que entregar meu jejum a Deus. E outra, ainda levei 1 litro de suco de uva, que era para apresentar a Deus lá, para a noite dar aos irmãos. Tu acha, irmão? Estou orando, orei bastante, fiquei lá umas 4 horas naquele monte orando, e nada acontecia, levando picada de mosquito. O negócio era sério. Ainda para completar, quando chego, dou de cara com essa pessoa, amém? Não sei quem era a pessoa, eu comecei a buzinar e ele não gostou. Ele disse: tu vem de onde? Tu vem do inferno, tu não está vendo a seta ligada aí não? Rapaz, aquilo para mim foi o fim. Eu digo: eu não acredito, meu Deus, eu não acredito. Porque eu acreditava no inferno, né? Como fui ensinado, a mente cauterizada, não tinha o conhecimento da graça de Deus. E então, eu fiquei sem palavras. Eu digo: meu Deus, eu comigo mesmo, né? Eu digo: meu Deus do céu, eu saí do monte agora, meu Deus, estava orando, estou aqui em jejum, e agora é isso que eu escuto, o cara está dizendo que eu venho do inferno, que eu estou cego. Irmãos, eu não tive mais reação de nada. E ele passou e ficou dizendo coisa lá: está cego. Eu não vou xingar aqui os nomes que ele disse comigo, que isso é impróprio. E tem também criança aí nos assistindo, e a gente não pode estar xingando, que incentiva as crianças a xingar também. Mas ele disse o que ele tinha vontade de dizer comigo. E eu não tive como responder nada. Eu digo: Quando chego aqui, todo feliz, porque já tinha orado. E era um dia como hoje, uma sexta-feira, amém? E quando era no sábado, a gente ia se reunir, como fazíamos antes, quando éramos ministério levita de Sião. E então eu preparei aquele suco de uva que tinha orado um bocado. Quando eu me deparo, a situação foi totalmente diferente. E aí desmoronou, foi tudo, irmão. O negócio foi pesado, amém? Para não sair daqui, estou falando do jejum, não estou dentro do tema. Que sirvo aquele suco para os irmãos. E outra, ainda nós tinha todo o sábado, amém? Uma unção com óleo, irmão, mandei comprar um óleo, que pelo amor de Deus, era terrível. Então aquele jejum que fiz, orei bastante, fui xingado, o cara perguntou se vinha do inferno, me chega o nosso irmão Deraldino, e me dá uma lapada que até hoje eu não tenho chão para dizer que não, e nem me consigo ficar de pé, onde muitos, né, já falei isso, onde muitos pensavam que partiu de mim a graça. Não, a graça veio de Deus, amém? Mas primeiro quem recebeu esta graça genuína na vida foi o nosso irmão Deraldino, que prega para vocês aqui no sábado. E então, depois daquele evento todo que fizemos, eu bem empolgado com o suco que tinha orado, me achando, porque a gente se acha, irmão.
Eu digo a você que todo aquele que faz jejum, que se prepara, como diz, que está tratando da carne, matando os desejos, a vontade da carne, ele se acha, irmão. E eu estava no salto alto, me achando, estava fofo, dando um suquinho de uva a cada um dos irmãos. Quando nós termina aquele evento, né? Aquele ritual judaico terrível, o irmão me dá uma cajadada daquela na orelha, irmão. Se ele estiver ouvindo, ele vai confirmar isso com vocês. Mas meu irmão, quando ele me disse, irmão José, desculpe o que eu vou te dizer, mas nós estamos totalmente fora do que é graça. Nós estamos fazendo as coisas tudo o contrário. Não é para que a gente faça isso, irmão. Eu quero que o Senhor me entenda. Não quero que você fique chateado, mas nós vamos ter que mudar esse negócio. Não dá mais para a gente servir suco de uva e nem fazer unção com óleo nos irmãos, porque nós não pertencemos mais a este velho pacto. E então ele foi me explicar. E eu recebi, irmão, quando eu recebi esta graça maravilhosa, foi igual os discípulos receberam ali o chamado, né? Imagina a alegria que eles ficaram quando Jesus disse: olha, eu vou escolher cada um de vocês para que me sigam. E eu me senti tão maravilhado, irmão, que até hoje, amém, continuo pregando essa graça maravilhosa. Muitos ficaram com raiva de mim, outros falam comigo. A denominação onde eu estava, muitos dos irmãos que tem lá se afastaram, porque disseram que eu estava louco. E vou continuar louco, irmão, amém? Pela graça de Deus, porque foi por ela que nós fomos salvos. Nós não somos dessa forma, amém? Nós não fazemos jejum 2 vezes na semana e nem damos o dízimo de tudo que passa em nossas mãos. Quem tem isso é o sistema religioso. Tudo que passa na mão dos irmãos tem que contribuir com o pastor. Para quem é que vai? O pastor presidente. E o pastor presidente faz o quê? Vai se divertir com a família dele enquanto você trabalha para ganhar dinheiro para ele. Goste quem gostar, mas é a verdade. Amém? 1 aos Coríntios. Eu sei que foi luta, irmãos. Foi lutas para a gente chegar aonde estamos hoje. Hoje nós estamos como ministério Nova Sião, mas quantas coisas nós não já passamos, quantas palavras de desânimo já nos deram, quantos não já tentaram nos impedir, quantos não já disseram para que a gente parasse com isso, porque o que a gente está fazendo está errado, nós estamos equivocados. Quem está equivocado é você, que dá pão com suco às pessoas e diz que é o corpo de Cristo e o sangue. Quem está equivocado são vocês, que ensina aos irmãos a subir no monte, orar, pegar um frio, correndo o risco de uma cascavel daquela lá, no monte, lá na Serra do Cruzeiro, né? Morder, tomar uma picada de cobra. Falei 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram, então vamos lá, para a gente já... Estamos encerrando já, amém? Olha só, Paulo falando aqui aos irmãos de Corinto, ele dizia: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está vendo? Paulo aqui falando aos irmãos lá em Coríntios, ele disse: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouquinho assim, e não é verdade? Você pega a massa de trigo, você coloca um pouquinho de nada, uma xícara, né? A medida para fazer o bolo, e aí aquela massa começa a render. E bem assim era a doutrina dos fariseus, e bem assim é a doutrina dos homens hoje. Por quê? Por causa do fermento dos fariseus e dos saduceus. A doutrina de homens, doutrinas de demônio, como disse o apóstolo Paulo. Cuidado com essas doutrinas. Amém? Versículo 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado.
Aí ficam muitos sacrificando, fazendo sacrifício, crucificando a Jesus todos os dias. Crucificando a Jesus todos os dias. Mas Deus, ele é maravilhoso, poderosíssimo. Amém? E para nós encerrar, amém? Para nós encerrar, abra aí a tua Bíblia no livro de Romanos. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Para a gente já encerrar aqui. Glória a Deus. São essas coisas que nós temos que falar aos irmãos para que tenham cuidado com o fermento dos homens, né? Olha só, para muitos, né, que diz que nós não somos abençoados, que Jesus, nós temos que buscar a Deus de madrugada, que nós temos que buscar o Espírito Santo. E Cristo diz totalmente diferente, que em nele nós somos quê? Mais do que vencedores. E temos todas as coisas, não é verdade? E ele diz aqui, justificados, pois pela fé, nós somos justificados por quê? Pela fé. Não é pelas obras, não é pelas suas práticas, é pela fé. Amém? O título que foi imputado a nós como os filhos de Abraão, não foi porque nós saímos das entranhas de Abraão, ou que nós pertencemos a alguma tribo daquela de Israel, ou de algum filho de Abraão. Amém? Nós somos intitulados como os filhos de Abraão, pai da fé, pela fé que há em nós. Diga graças a Deus. Aí ele diz, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga graças a Deus. Amém. Aplauda Jesus com bastante alegria. Nós somos justificados, irmão. Não há mais o que fazer. Amém? Não precisa você estar orando, se matando em oração, fazendo, pedindo, e não sabe como pede. Porque Deus, ele sabe de que nós temos necessidade. Ele conhece as nossas necessidades. Diga graças a Deus. Amém? Então, creia somente, a obra de Deus na sua vida não é a que o pastor manda fazer, não. A obra de Deus que eu e você devemos fazer é crer naquele que ele enviou. Diga graças a Deus. Amém? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por todos e por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas e na vida de vocês também. E amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui com o Ministério Nova Sião, louvando a Deus com alegria. Hoje nós estamos aqui, amém? Eu daqui, você daí, minha esposa do outro lado ali, minha irmã do outro lado, sentadinha ali, né? Amém, irmã? Valeu, colega. Então, nosso irmão Deraldino Costa, amanhã vai estar trazendo uma palavra aí da parte de Deus e trazendo os louvores aí abençoados em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Fiquem todos com Deus e até sexta-feira que vem.